E aí eu pude conhecer um pouquinho mais sobre mim mesmo e, consequentemente, eu fui estudando sobre o assunto, fui me resgatando e, consequentemente, ajudando pessoas. Perfeito, perfeito. E acredito que esse conselho que recebeu foi o ponto central para poder se erguer na vida, né? O ponto central, e você sabe de uma coisa, Gabriel? A autossuficiência, eu costumo dizer, desculpa a palavra, mas a autossuficiência é uma desgraça. Porque eu tenho uma frase que eu carrego comigo que é: todo excesso ele esconde uma falta. E eu entrei num nível de arrogância por estar me achando num patamar da vida que muitas das vezes eu ignorava as pessoas em volta de mim. Eu ignorava de aprender com as pessoas que estavam junto comigo. Eu achava e me autoconvencia de que, peraí, se eu conseguir com R$ 50 chegar até aqui, aonde eu posso chegar faturando o que eu estou faturando? E eu nem estava faturando lá aquelas coisas. Eu estava quebrado faturando milhões de reais por ano. Quebrado. E é uma outra questão que a gente fala na linguagem empresarial. Mas só para você entender, meu caráter precisou ser forjado no fundo do poço. Entende? E eu falo EPP porque o que é EPP? EPP é um conceito denominado como evolução progressiva permanente. Depois disso, você nunca mais deixa de estar em EPP. Você vai estar sempre em evolução progressiva permanente, porque não existe nada estável, Gabriel. Não tem nada estável. As pessoas têm uma falsa sensação e uma ilusão de buscar estabilidade. Mas a verdade é que nem no mundo espiritual, nem no mundo financeiro, nem no relacionamento conjugal, nem no relacionamento de pai para filho, de filho para pai, na academia de estudo, em nada que você imagina, nada está estável, não existe estabilidade em nada, nada. É uma ilusão. Então, quando a gente busca uma estabilidade, muitas das vezes é onde nós vamos nos depararmos com frustração. E o que eu tenho mais visto hoje é frustração, excesso de expectativa, frustração. Então, eu achava que o meu dom era ser empresário, não é? Mas eu entendi que eu tenho um propósito com aquilo que eu faço. É muito comum, Gabriel, eu ouvir das pessoas assim: olha, de tudo que você falou uma coisa para mim que virou a chave na minha cabeça e nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então, para mim, isso é tudo, sabe? E graças a Deus, hoje, com os livros, com as palestras, com os eventos, né, graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade de alcançar pessoas e fazer as pessoas sair do meio da multidão, que é o segundo capítulo do último livro no qual eu escrevi. Perfeito. Olha, queria aqui deixar esse parênteses. Todos vocês que estão aqui na live, sejam bem-vindos. Aqueles que não pude saudar ainda, sejam todos bem-vindos. Estamos em uma live interessante, profunda aqui com o irmão André Luiz. E se vocês tiverem perguntas diretas, perguntas para que o nosso convidado possa responder, estejam à vontade. E vamos aqui dar continuidade. Falou aqui sobre livro e acabou ativando aqui um gatilho sobre esse seu lado escritor. Um desenvolvedor de um método não pode desenvolver o seu método tendo tudo guardado na sua mente, não é? O irmão André aqui acabou dizendo que descobriu o propósito naquilo que faz. E acredito que um dos maiores propósitos é compartilhar isso com as pessoas. Então eu queria pedir para falar um bocado sobre o seu livro, sobre esse método, sobre como é que chegou a ponto de escrever esse livro e como é que esse livro tem sido crucial no desenvolvimento da sua carreira como um estudante de pessoas. Vamos lá. Primeiro que uma coisa muito importante, Gabriel, é a gente ter a compreensão que não existe nada que nós passamos nas nossas vidas. Você que está assistindo aí, não existe nenhuma fase na sua vida, nenhuma fase, não seja para te ensinar algo e que não vai servir de uma ferramenta ou de inspiração para outras pessoas. Então, eu falo para as pessoas o seguinte, Gabriel, isso eu tenho comigo aqui. Existem duas datas muito marcantes na vida de todo ser humano. A primeira é ele entender, ele ter com ele o dia que ele nasceu e para que ele nasceu. O dia que ele nasceu é o dia mais importante. E o segundo dia mais importante é ele entender para que ele nasceu. Porque acredite, ninguém nasceu por acaso. Eu falo que o acaso é uma maneira que Deus criou para ele ficar no anonimato. Não é? O acaso é uma forma que Deus criou para ele ficar no anonimato. Muitas das vezes
aquilo que é um milagre, nós temos o hábito de dizer que é acaso, não é? E o acaso não existe nada por acaso. E aproveitando esse ponto, como você é uma pessoa cristã, você é um missionário e um homem de Deus, que a gente percebe a essência, percebe a pureza no que você faz, o amor, a entrega, a vontade de ajudar pessoas, e isso é um ponto em comum que nos une aqui nessa live. Eu aprendo muito com você nesse aspecto. Eu faço questão de ressaltar, Gabriel, que nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional e nem tudo é físico. Mas justamente pelas pessoas não entender sobre esses aspectos, emocional, espiritual e físico, isso faz com que muitas pessoas sintam-se cada vez mais perdidas e acabam por ser manipuladas pelo sistema religioso, pelo sistema político, pelo sistema educacional, né? E nós temos um dado alarmante, onde em torno de 95% a 98% da população mundial é manipulada e não sabe. Manipulado pela mídia, manipulado pelo sistema do modo geral, manipulado pelo sistema religioso, manipulado pela cultura do seu país, manipulado pelos líderes globais, manipulado pelas big techs, manipulado. E a pior coisa que existe, eu costumo dizer para as pessoas, é a prisão da mente. E por que eu escrevi esse livro? Esse é o segundo livro meu, nós estamos escrevendo o terceiro, né? Esse livro aqui, ó, Pare de Ouvir os Outros, Gabriel. Pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo, se você puder ver aqui. Por que esse livro? O que me motivou a escrever esse livro, que foi o que você falou aí? Pode mostrar mais um bocado aí, nessa tela aqui. O que me motivou, Gabriel, a escrever este livro? Pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo. A motivação principal é que, assim como eu cansei de ver pessoas boas, pessoas bem-intencionadas, pessoas tementes a Deus, olha que interessante, tementes a Deus, cansada de dar murro em ponta de faca. Porque eu acredito numa coisa, Gabriel, e você pode me interromper a qualquer momento aqui, é que eu começo a falar e é um defeito meu, mas eu vou concluir o assunto. Uma coisa importante, Gabriel, eu creio nisso. O Messias, o Emanuel, no mundo espiritual, ele veio e disse o seguinte: eu vim para que você, Gabriel, André, Ivani, o Guilherme, meus sócios do Paraná, meus parceiros, a Rose Milene, a Ingrid, todas as pessoas que estão aqui na live, eu vim para que você, que é único, olha a sua impressão digital, eu vim para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. Só que muitas das vezes nós não vivemos essa vida abundante, nós não vivemos essa vida abundante, não é porque a frase é mentirosa, não é porque quem falou essa frase virou as costas para nós. O problema está na gente. E o problema muitas das vezes que está na gente, quando eu falo uma vida abundante, eu não estou dizendo só financeiramente, tá? A vida abundante é saúde, vida espiritual abundante, é uma vida financeira também abundante, por que não? Não é? É fato que no mundo nós teremos aflições. Aí a Bíblia fala assim, Gabriel, você como um missionário, contudo tenha um bom ânimo, não é isso? Mas aonde que eu pego bastante aqui, Gabriel, é que muitas das vezes o bom ânimo tem faltado nas pessoas. E o problema do bom ânimo que tem faltado nas pessoas, elas buscam e não encontram, esse bom ânimo não é espiritual. Essa falta de bom ânimo é emocional. Só que por as pessoas não terem a sabedoria sobre esse assunto, elas se tornam refém de manipuladores, sabe? Então, o livro Pare de Ouvir os Outros e Comece a Escutar a Si Mesmo é uma provocação para que o indivíduo preste atenção mais em si, escute a si mesmo, e a partir do momento que ele se encontrar, ele vai encontrar virtudes nele que conectam ele com o Criador dele. Perfeito. Esse é o ponto central. Acredita no que eu estou te falando, você que está aqui assistindo. Você não nasceu para sofrer. Eu não nasci para sofrer. O Gabriel não nasceu para sofrer. O povo angolano, africano, o povo de Moçambique, o brasileiro no interior do Brasil, nas regiões mais precárias do Brasil, você com problema dos mais variáveis que você pode estar agora, você no hospital, você não nasceu para sofrer. Só que muitas das vezes nós estamos programados para ter uma vida de sofrimento. E qual que é o ponto central do livro e da proposta do método EPP que a gente trabalha?
é desmistificar isso da cabeça das pessoas, porque entenda uma coisa, Gabriel, se a sua mente acredita que você está programado para sofrer, até a sua fé ela vai ser infinitamente menor do que um grão de mostarda. E aí você não consegue acessar a frequência. Você pode ir para a igreja, pode orar, pode fazer campanha, pode tudo. A única coisa que conecta o ser humano com Deus, e você pode falar sobre isso, é a fé. Mas se o indivíduo não tem mais fé, devido à circunstância que apavora ele todos os dias, que consome ele, que vai sucumbindo ele todos os dias, ele perdeu a fé, ele perdeu a esperança de vida. E muitas das vezes, Gabriel, as pessoas estão indo para a igreja, isso é a igreja católica, a igreja evangélica, a igreja, enfim, pentecostal, seja qual for ela. As pessoas, muitas delas estão indo para a igreja, mas elas não pararam para se questionar qual é o principal motivo que eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para a igreja porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, ou porque eu estou com medo de ter uma vida pior do que eu tenho e talvez ir para o inferno? Exato. E dentro desse aspecto, ela tem no caminho alguns manipuladores dentro do conceito até religioso que faz com que as pessoas se tornem vítimas deles mesmos. E elas dizem o seguinte: olha, você não prospera porque você dá pouco dízimo, você não prospera porque você não oferta direito, você não oferta porque o seu coração é um coração... Gente, a pessoa já está numa escassez, ela já está numa vida de sofrimento. Por que não mostrar a verdade para essas pessoas? E qual é a verdade? Conheça ti mesmo. Conheça ti mesmo. E aí está um erro do ser humano. Ele conhece tudo e não conhece a si mesmo. Então, o livro, a proposta do método EPP, é uma proposta que vai na contramão desse sistema e faz com que o indivíduo se descubra e encontre a sua melhor versão, que é aquilo que Deus quer ter, a sua essência. Muito bom, muito bom. Já toda essa explanação acabou dando aqui a vontade de querer conhecer esse livro, de querer ler e, obviamente, né, partir para essa imersão onde precisamos conhecer-nos a nós mesmos. Mas quais são os métodos para conseguir o livro? Como é que podemos ter acesso a esse livro? Está disponível em todo o Brasil? Está disponível para pessoas de fora? Como adquirir o livro? Olha, para adquirir o livro, nós temos uma necessidade de ampliarmos as parcerias com as gráficas, não, as livrarias pelo Brasil. Mas esse livro você encontra na Amazon, você vai encontrar esse livro na minha rede social, no meu Instagram, no meu canal do YouTube, no meu Instagram, André Luiz, _EPP. E você pode falar até com o Gabriel aí, né, Gabriel? Vai ter acesso ao livro também. E a 25 nas principais livrarias do Brasil. Esse livro você vai encontrar nas principais livrarias do Brasil. Nós temos no Brasil em torno de 2.900 livrarias no Brasil todo. Você vai encontrar esse livro nas principais livrarias do Brasil. Esse livro é o seguinte, Gabriel. Eu faço um evento, ele evapora. Ele vende muito rápido. Então nós estamos aumentando o pedido, já foi feito um planejamento agora. E nós temos esse livro também em e-book, modelo digital, que você inclusive pode acessar ele agora se você quiser. Você pode adquirir, é só você dar um sinal pra gente aí, a gente encaminha para você no modelo e-book para você começar a ler hoje, inclusive. Perfeito, então todos vocês que nos assistem, caso tenham manifestado algum interesse de conhecer esse livro, conhecer o trabalho do nosso irmão André, esse é o momento. Pode escrever aqui nos comentários que quero esse livro e depois tentar formas de entrar em contato com vocês. Eu vou deixar até mesmo o meu contato aqui na live. Para quem quiser me procurar no Instagram, eu depois conecto com o irmão André para que esse livro seja transferido para você, ok? Então só me dê um instante, eu vou colocar aqui o meu WhatsApp, porque eu vou servir como elo de ligação entre eu e você, e entre vocês e o escritor aqui. Tá, vamos lá ver aqui se a gente consegue. Ai. Mas até agora, irmão André, mais ou menos em média, já conseguiu vender quantos aí? Quantas pessoas já conseguiram adquirir esse livro? Olha, esse livro, se eu não estou enganado, nós estamos passando de 1.500 unidades, esse livro. Uau, ok. Tá? Ele é um livro, não é muito... Esse livro é novo. Deixa eu dizer algo para você, Gabriel. Eu não sei qual é o tempo da nossa live aqui, mas eu queria explorar um pouco alguns assuntos, vai depender muito de você.
e justamente sobre a tônica da live, que é relacionada a traumas e a esse aspecto emocional, espiritual e físico. Exato. Né? Fique à vontade, você que está aqui na live para fazer pergunta, o Gabriel também, posto a responder. Pois é, olha, aqui temos alguns comentários interessantes de pessoas que tiveram já experiência com o livro. Temos aqui a Rose Nascimento, e eu quero o livro. Rose, você já tem meu WhatsApp, acho eu. me chama aí, Rose. Temos aqui alguém que está nos acompanhar com a conta Minha Versão de Receitas Americanas. Essa pessoa escreve assim: boa palestra, Irmã Vera. A Irmã Vera nos vê dos Estados Unidos. Opa, obrigado pela sua presença. E temos aqui também outro comentário interessante. Cioneia Pinheiro, esse livro tem muito valor. Olha, Cioneia é uma palestrante, inclusive do tema do livro, que o Paraná vai conhecer bastante ela. Ela é uma professora, uma pedagoga muito capaz. E claro, a Cioneia, quem sabe um dia vai ter aqui acesso à live aqui. Muito bom, muito bom. Chamar ela também, né? Se Deus quiser. Olha, perfeito. Pode explicar de novo aqui como posso adquirir pelo e-book? Tem alguém perguntando aqui, alguém dos Estados Unidos. Vera, né? Vera. Tá. Pode chamar o Gabriel, pode fixar meu número também para quem você. Pode falar com o Gabriel direto ou pode fixar o meu número, fica à vontade. A gente logo terminando a live eu já mando o link para ela de como adquirir o e-book. Tá certo, tá bem. Pode pedir aí talvez a missionária para fixar o seu número aí, só para nos ajudar a colocar o seu número aqui para ter acesso. Temos outro comentário aqui. Eu tenho esse livro, hein? É extraordinário. Bacana. Muito bom. Queria parabenizá-lo pelo trabalho, por se preocupar, não guardar o seu propósito só para si. Assim que descobriu a saída do fundo do poço, o maior propósito é compartilhar isso com as pessoas. Então, parabéns por esse trabalho, parabéns por abençoar e alcançar pessoas nesse propósito de se descobrir a si mesmo, né? Porque é uma grande aventura até chegar ao ponto de nós conhecermos a nossa essência, certo? Perfeito. Exato. Bom, eu tenho esse assunto, por exemplo, de estudo de pessoas, estudar o comportamento humano. É um assunto que me interessa bastante. Não estudei sobre isso, né? Só para deixar aqui bem claro. Mas eu entendi que existem duas principais linhas que defendem a essência do ser humano. Uma linha que é chamada de dicotomista, porque é dois, né? Eles acreditam que o homem ele é composto por essas duas substâncias, o corpo e o espírito. Acho que é isso. E temos também a linha tricotomista, que é três, que defende que o homem ele é espírito, ele é corpo, ele é alma, quer dizer, ele tem essas três componentes dentro dele. Então não poderia perder essa oportunidade de perguntar aqui ao nosso especialista qual é a crença que faz mais sentido para si e como nós podemos entender isso de forma bem explicada, como é que nós podemos entender a essência do ser humano. Muito bem, vamos lá. Vamos partir do princípio de que o ser humano ele é uma criatura feita por Deus, né? Ele é uma criatura feita por Deus. E Deus nunca errou naquilo que ele fez. Não é verdade? Verdade. Quando Deus fez Adão, quando a gente olha para a Bíblia, quando Deus fez Adão, ele soprou na narina de Adão. Correto? O que muitas pessoas confundem é espírito com alma. Então, para nós, o que nós temos muito evidente, o que nós temos com clareza, é que a alma é o cerne das emoções, a alma é a mente do indivíduo. Então nós temos o corpo, nós temos o espírito e nós temos a alma. Eu tenho uma frase, você que está aqui assistindo, você pode considerar essa frase. Eu falo que
Uma alma aflita, o corpo padece. Olha que interessante. Quando a alma está aflita, o corpo padece. Né? E o que é a alma? A alma é o cerne das emoções. A alma é o ser, é o próprio indivíduo. A alma é o indivíduo, é a alma, é a mente. E o que é o espírito? O espírito vamos imaginar comigo aqui, o espírito é o... Então, veja só, quando nós vamos olhar para... Vamos pegar até a sua linha aí. Ela fala sobre o indivíduo que haverá um juízo final, nós estamos vendo Apocalipse, etc. Tal. O juízo final, quando o indivíduo morre, quando ele passa dessa para outra, não é o espírito dele que vai para a eternidade. É a alma. É a alma que vai para a eternidade. O espírito volta para Deus, independente da alma ser condenada ou ser salva. Quem vai sofrer as consequências negativas ou vai gozar do plano de Deus após essa vida é a alma do indivíduo. Não é o espírito. O espírito volta para Deus. O espírito nada mais é do que um sopro ou uma linha tênue que conecta a alma com o corpo. A partir do momento que o espírito sai, a alma desconecta do corpo. Então o espírito é a vida que conecta a alma com a matéria, com o corpo. A partir do momento que a alma sai do corpo, a matéria não tem para que existir. Ela vai deteriorar, ela vai se autodestruir, porque não tem mais vida. E a vida é o espírito. Eu acho que é a forma mais simples que eu consigo explicar aqui. Não sei se você ficou claro aqui, Gabriel. Tá, eu só vou dar esse ponto de insistência só para todos nós, incluindo os inscritos aqui também que estão nos acompanhando para entenderem. Então, quer dizer que quando alguém está triste, na verdade o que está triste é a alma da pessoa, não é a pessoa em si, é a alma que está... Ou seja, se a alma... Pode repetir? A angústia, a tristeza, a alegria, a generosidade, está na alma. É a alma. Consequentemente, o sentimento é transformado em emoção e o corpo sente. Emoção, o corpo sente. Sentimento é a alma. Sentimento está na alma, emoção está no corpo. O que é emoção? O corpo sente a emoção, manifesta pela alma. A alma manifestou o sentimento e o corpo transforma em emoção. É como se fosse transformar em emoção para o corpo sentir. Perfeito. Meu Deus, nós poderíamos fazer tranquilamente essa live cobrando aqui um valor, porque o que estamos a aprender aqui é de certa forma de grande valor e principalmente é de graça, não é? Então está a ser muito interessante. Então poderíamos, em palavras bem simples, dizer que a alma é uma espécie de conta bancária, não é? Que se você deposita lá coisas negativas, o corpo vai sentir o efeito disso. A alma seria a conta bancária das emoções. Poderia fazer sentido essa colocação? Faz sentido, mas vamos pegar um exemplo aqui muito simples. Vou pegar 2 exemplos. Você que está com o seu celular agora aí. O celular está na mão, ok? O celular, imagina comigo, o celular, vamos transformar você no celular agora. Então vamos pegar que o seu celular é o corpo, o aparelho é o corpo. Ok? Vamos pegar um ponto aqui. O software do celular. O software é a alma. O celular tem um software. E a internet conecta o software e faz você usar o aparelho. A internet, vamos dizer que é o ponto de conexão, é o espírito. Mas uma coisa principal aqui que eu dou como exemplo, as pessoas entendem. Vamos imaginar comigo aqui um veículo, um carro. Vamos imaginar um carro. O carro precisa de um motorista, correto? O veículo precisa de um motorista, seja qual for o veículo. Então tá o veículo é a matéria, é o corpo. O motorista que está por trás do volante, que vai guiar o corpo. O motorista é a alma. E olha que interessante isso. E a estrada é o espírito. Tem gente que anda com o farol ligado, outros que andam com o farol desligado. Quem anda nas trevas está conectando com o espírito das trevas. Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo muito, muito interessante aqui. Se você pegar o carro agora, você pega o teu carro e entrega na mão de um alcoólatra, de um bêbado, de um drogado, e fala para ele viajar com esse carro de uma cidade para outra.
a tendência desse carro voltar destruído é muito grande. Sim ou não? Sim. Muito bem. Da mesma forma, é uma pessoa que está com a alma aflita, o corpo padece. Você quer perceber se a pessoa está bem com a alma dela? Veja como é que está o corpo dessa pessoa. Toda doença, toda patologia manifesta na matéria, no corpo, ela antes aconteceu na alma, aconteceu na mente. Toda. Então, quando a alma perde o governo, olha que interessante isso aqui. Quando a alma perde o governo, que é a mente, o corpo padece. O que é a obesidade? A obesidade, na maioria dos casos, é um problema emocional, é um problema almático. Tá ok? O que é a anorexia? Magreza demais. É um problema emocional. Foi manifestado aonde? No corpo. O corpo sentiu. O que é uma pessoa alcoólatra que se autodestrói? Uma pessoa viciada. Todo vício químico, ele só existe porque a pessoa tem um problema emocional. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha um vício que antes não tenha um problema emocional. Toda. Pode ser um vício simples do cigarro. É uma disfunção emocional. Por qualquer que seja o vício, por qualquer tamanho que seja. Cachaça, cigarro, maconha, seja lá o que for. Todo vício, ele vem de um problema emocional. Todo. É um problema almático, um desgoverno, que faz com que o corpo para ali manifestar uma carga de dopamina e uma condição de se manter em, vamos dizer, em atividade, ele busca uma distração para satisfazer o corpo e a alma está perdida. Então, quando a alma está perdida, veja bem uma coisa, Gabriel. O nosso corpo é uma coisa muito complexa e muito inteligente. Nós somos hormônios e neurohormônios. E também nós somos neurotransmissores e neuromoduladores. O que ocorre? O ser humano, sem hormônio e neurohormônio, vamos dizer assim, o corpo não tem para que a estrutura não fica de pé. Só que, olha que interessante isso, o controle do hormônio e neurohormônio não está no corpo. O controle do hormônio e neurohormônio, se eu mando uma carga de hormônio positiva ou negativa, essa carga de hormônio, por exemplo, se você tem um problema com sono, que não consegue dormir, você tem um problema com o neurotransmissor do sono, que certamente é a melatonina, é o neurotransmissor do sono. Para cada área das nossas vidas existe um neurotransmissor, existe um hormônio. Hormônio do sono, hormônio do sexo, hormônio do abraço, hormônio da tristeza, hormônio do estresse. É como se fosse uma caixa de fusível de um carro. E muitas das vezes, se você colocar o fusível errado, o que vai dar? Vai dar curto no carro. Ou melhor, vai dar mau contato no carro. A mesma coisa é uma pessoa perdida emocionalmente. Essa disfunção hormonal no indivíduo, a disfunção hormonal por um problema emocional, leva o corpo a ser o mais penalizado. Então, eu tenho um problema com sono, eu estou sempre estressado, nível de irritabilidade alta, nível de impaciência, tudo isso, não tem uma pessoa que está com os hormônios 100%, mas, veja bem, o indivíduo sem inteligência emocional é como um carro com a caixa de fusível, com os fusíveis tudo invertido, tudo trocado. Para entender. E aí o que acontece? O comando do hormônio e neurohormônio, Gabriel, que coloca você para cima, coloca você para baixo, o que te coloca para ficar na cama até meio-dia dormindo, sem disposição para acordar, para viver a vida, perdeu as esperanças, até de falar com Deus, perdeu a fé, é um problema muitas das vezes hormonal por um problema emocional. E mais do que isso, Gabriel, eu sempre digo para as pessoas, eu lido também com pessoas com problemas espirituais, e eles existem, jamais deve ser ignorado, porque existem e levam as pessoas ao pior. Vamos lá, deixa eu explicar algo aqui. Problema espiritual, eu lido com pessoas, já atendi pessoas que via vulto dentro de casa, via demônio, materializava as coisas terríveis, pessoas atribuladas espiritualmente. Por detrás de todo indivíduo que tem problemas espirituais, existe um problema emocional mal resolvido. Okay. Que pode ter traumas, a eventos emocionais, etc. Mas, assim, isso aqui pode também se aplicar a líderes espirituais, a pessoas que estão na igreja. Como é que, por exemplo, nós tivemos há pouco tempo, eu mesmo de Moçambique, acabei acompanhando
uma onda de líderes religiosos que tiraram suas próprias vidas de forma sequenciada até. Usando esse exemplo, né? Tem pastores, padres que acabaram tirando suas próprias vidas, não é? Perderam vontade de viver. Como se aplica? Como consegue explicar isso dentro desse contexto que está aqui a trazer para nós? Como é que essa parte emocional pode ter, de certa forma, contribuído para eles viverem nessa extrema depressão? Muito bem. Aí está a prova, Gabriel, que a questão não é tanto espiritual, é mais emocional. Porque se fosse espiritual, homens de Deus não passariam por isso. Porque, afinal de contas, eles não estariam perdendo uma batalha se eles estão tão alinhados com o propósito, com a vida espiritual deles, eles não perderiam essa batalha. Vamos lembrar de uma coisa? Davi teve depressão. Jesus teve seu momento de angústia emocional. Tudo emocional. Agora a questão é, se o indivíduo não tem essa inteligência emocional, a tendência dele é continuar perdido. E o que ocorre é que existem coisas que eu sempre falo, Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Então, por muitas das vezes a pessoa ignorar o aspecto emocional, ela é traída, mesmo sendo um líder religioso. E aquele problema que era só emocional acaba se tornando um problema espiritual. Porque, veja bem uma coisa, Gabriel, a nossa tendência é nos afastarmos de Deus. Isso todo ser humano. Exato. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, vamos entender uma coisa. Quando o indivíduo ele fala assim, tá tudo bem na minha vida, eu não sei por que está acontecendo isso, por que eu tô mal, tô triste, tô com angústia, tô com sensação de que vou morrer, e eu tô fazendo a obra de Deus, tô firme na igreja, eu tô com vontade de sumir dessa terra, não tenho mais prazer de estar aqui, não tenho mais prazer de viver, minha vida perdeu graça, fui traído pela minha esposa, fui traído pelo meu marido, as pessoas estão me traindo no ministério, estão me traindo na igreja, estão me traindo no trabalho, eu tô vivendo onde o núcleo de pessoas, todo mundo falso, todo mundo, as pessoas são más comigo. Cara, vou te contar uma coisa, Gabriel, é impressionante, Gabriel, impressionante o tanto de pessoas que tem vivido essa realidade. A grande questão é o seguinte, Gabriel, até as pessoas que te cercam, isso é impressionante. Tem uma coisa que eu falo dentro desse livro aqui, Gabriel, que eu falo que dentro de cada um de nós, Gabriel, existe um radar. E dentro de você tem um radar que foi configurado. Esse aqui é o terceiro capítulo do livro. Eu falo que aqui dentro tem um radar. E eu explico aqui dentro como que funciona esse radar, Gabriel. Esse radar de atração. Escute uma coisa que é muito impressionante, você que está aqui assistindo, talvez é muita informação, talvez para você, mas acredita no que eu estou te falando. Você atrai o mundo que te cerca. Você que está esperando alguém, para Deus preparar alguém para você casar, tá aqui alguém que vai falar para você com propriedade. Deus não vai arrumar alguém para você. Como assim, André? Você atrai as pessoas com emoções parecidas que você tem e Deus confirma ou Ele não confirma. Imagina comigo, o ser humano é falho. Se Deus sabe do futuro e se de repente essa pessoa te trair e Deus colocou essa pessoa no seu caminho e Ele respeitou o livre-arbítrio daquela pessoa, Ele vai te dar um presente falho que pode trair você, e como é que fica a relação dele com você? Entende? Fora. Então essa aqui, ó, Deus vai preparar alguém para você, Deus está preparando caminhos. Tem várias pessoas que podem combinar com você e Deus vai aprovar. Tá tudo bem, porque Ele respeita o livre-arbítrio das pessoas, mas é nós quem escolhemos. Então eu quero que você entenda isso. Agora, uma coisa importante, quando você diz aí, como se explica isso, né? Quando nós ignoramos o aspecto emocional, Gabriel, muitas das vezes nós nos tornamos pessoas tóxicas com nós mesmos, quando não com os outros. Então, quando eu me autodestruo o tempo todo, eu vou criar uma realidade para minha vida, e tem uma coisa poderosa que eu quero falar para você que está aqui assistindo. Deus deu um poder para cada ser humano co-criar a sua realidade. A situação que você está, a situação que eu estou, ninguém criou essa realidade a não ser eu mesmo. A realidade da minha esposa, ninguém criou essa realidade a não ser ela mesma. Mas a partir do momento que nós nos casamos, nós nos tornamos metade de um com o outro. Então a realidade dela me pertence, a realidade minha para ela também pertence. Porque nós fizemos uma aliança. Então a pessoa tem o poder de levantar uma pessoa e destruir ela de vez. Agora eu quero que você considere o que eu vou te dizer aqui. Quando nós ignoramos o aspecto emocional,
Muitas das vezes nós vamos para a igreja, buscamos a Deus, Ele fala com a gente, Ele nos responde, Ele faz milagre. Deus nunca vai tirar o dom de uma pessoa. Ele deu o dom para você, é você que usa. Mas o dom não é sinônimo de salvação. Está aqui o Gabriel, que é uma pessoa que pode falar muito sobre isso aqui. O dom não é sinônimo de salvação. Então tem pessoa cheia dos dons, manifestando os dons na igreja, e fala, essa pessoa é de Deus e tal. Mas muitas das vezes essa pessoa, por estar perdida emocionalmente, às vezes, um indivíduo que se sente injustiçado pela vida, ele entra em xeque-mate, ele começa a questionar, se Deus existe mesmo, Ele me ama, por que eu estou passando por isso? E aí o que acontece? A fé dele, que era desse tamanho, começa a ficar desse tamanho aqui, ó, vai diminuindo. Diminuir a fé, a ferramenta do diabo na vida das pessoas, principalmente dos crentes, dos evangélicos, das pessoas que estão ali. A maior estratégia do diabo é fazer você desacreditar de si mesmo e, consequentemente, você vai desacreditar de Deus. Sabe por quê? Porque se você desacreditar de você, você vai desacreditar daquele que te criou, porque você foi feito em imagem e semelhança dele. Então, se eu mexer com você e eu destruir a sua identidade, automaticamente eu desconecto você com ele. Essa é a estratégia do diabo. Então, a angústia, o sentimento tóxico, a tristeza, ela vai se manifestar. E muitas das vezes, Gabriel, os pensamentos involuntários, eles podem me levar a cometer atrocidade contra mim mesmo. Então, a pessoa pode ir lá e tirar a sua própria vida, por exemplo, num momento de tanta angústia. A mente da pessoa, ela fica trabalhando contra ela mesma, porque os pensamentos involuntários, eles vêm de uma base de configuração mental, porque todo ser humano é fruto de memória. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo explicar mais sobre isso aqui. Fica à vontade para perguntar, de repente só falei aqui, claro. Eu falo bastante. Bom, meu Deus do céu, às vezes a mente fica assim quase para explodir, porque eu até vou fazer aqui alguns cortes desse vídeo em assuntos específicos para que as pessoas que forem assistir posteriormente possam também ter essa graça de ouvir tudo isso de graça. Então é mesmo um momento importante. Vamos abrir aqui a caixinha de perguntas. Se você tiver uma pergunta, se tiver alguma dúvida sobre o que já foi falado, sobre um outro assunto que talvez eu não perguntei, esteja à vontade e coloque aqui nos comentários. Enquanto isso, vamos caminhando já para o final dessa live, com aquele gostinho de haver necessidade de termos uma segunda parte, mas vamos aqui já caminhar para o encerramento, não é? Porque aguardem, haverá uma parte 2, né, para que nós possamos aprender cada vez mais. Mas a pergunta, ou talvez queria fazer aqui com o nosso irmão André, um exercício importante que pode ser útil para todos que estão a nos assistir. Irmão André, imagine que está aqui diante de uma pessoa enfrentando a depressão, perdendo a vontade de viver. A pessoa está no fundo do poço, como foi dito. A pessoa está, muito abatida nessa vida, as coisas ao seu redor não estão a dar certo, e tendo aparecido ao seu escritório, ao seu consultório para poder dar conselho. Imagine uma pessoa nessa live, ou eu mesmo, estamos a passar por essa situação de adversidades na vida. Quais seriam as palavras próprias para poder colocar essa pessoa na rota da vida, para poder colocar essa pessoa a acreditar em Deus, acreditar em si mesma, acreditar que ainda vai dar certo e que tudo vai ficar bem e que não é o fim? Eu vou falar com uma frase, tema do terceiro livro na qual eu estou escrevendo. Consegue me ouvir bem? Sim. A fase não é destino. Pega isso aqui. Fase não é destino. Esse é o terceiro livro que eu estou escrevendo. E nós teremos na vida sempre aflição. Eu quero que você que está passando por essa situação, como o Gabriel descreveu, entenda que todas as pessoas que tiveram grandes propósitos na vida, elas foram experimentadas. E a parte mais importante que você deve observar de tudo que está te acontecendo é que tudo que está acontecendo com você, esse sentimento de angústia, de insegurança, de invalidação, de incerteza, as pessoas que mais se tornaram referência na vida para outras pessoas passaram pelos mesmos sentimentos que você está passando, a maioria delas.
A questão não é o que te aconteceu. De repente, você que está me assistindo aqui foi uma pessoa que passou pelos 3 tipos de trauma. Passou pelo trauma de abuso, passou pelo trauma de abuso físico, de abuso verbal. Você, de repente, está acarretado de sentimentos tóxicos dentro de você, de invalidação, porque numa fase da sua vida, preste bem atenção nisso. Quando você era pequenininho, principalmente de 0 a 6 anos de idade, a sua mente, ela só absorveu tudo que era colocado. Você quer um exemplo disso? Você que está no Brasil aqui agora, se eu dissesse para você comer aqui um camundongo vivo, pequenininho, com um shoyu, você é capaz de vomitar ouvindo o que eu estou falando aqui. Ou comer um cachorro agora. Mas se a gente perguntar para um chinês agora se ele comeria um camundongo vivo, ele come. Um inseto vivo, ele come. Porque tudo é um paradigma mental. Ele não está errado. Isso é um paradigma cultural. A cultura dele fez a mente dele acreditar desde pequenininho que aquilo ali é normal. Se você, brasileiro, nasceu aqui no Brasil e fosse levado para ser criado lá na China, você também comeria cachorro, comeria camundongo, comeria inseto. Porque tudo são as verdades que foram incutidas na cabeça da pessoa que faz ela acreditar. E eu quero que você entenda algo aqui. Você acredita no que eu vou dizer. Não são os seus olhos que te enxergam no espelho, nem enxerga o mundo que está te acontecendo. Talvez tudo que está acontecendo aqui fora para você não é verdade. Mas é verdade porque a sua mente acredita. Como assim, André? O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas que se espera. Você pode estar vendo tudo aqui fora, mas a sua mente escolhe naquilo que ela quer acreditar, naquilo que ela quer enxergar. Escute bem isso. Você só enxerga aquilo que sua mente acredita. Se a sua mente acredita que o mundo é mau, que as pessoas são cruéis, que o homem não vale nada, que o homem de valor não existe, que mulher de valor não existe, o que vai aparecer no seu caminho é aquilo que a sua mente acredita. Se você acreditar que você é capaz, porque entenda uma coisa muito importante aqui, ó. Jesus falou assim, ó, eu vim para que você tenha uma vida e uma vida em abundância. E ele disse assim que nós em Cristo somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Mas isso não serve para as pessoas que olham para si como derrotado. E eu sei que talvez você não queria se ver como derrotado. Você talvez está se vendo derrotado devido à circunstância, à criação que você teve, as referências que te cercaram. Só que eu quero dizer algo para você aqui, eu quero te colocar uma pergunta. Esse ciclo que você está vivendo, ele vai acabar com você ou ele vai acabar em você? É você que escolhe. Se você escolher que esse ciclo acabe com você, se curve para o problema. Mas se você decidir que esse ciclo vai acabar em você, busque autoconhecimento, busque ajuda. Eu estou aqui para te ajudar se precisar. E pode ter certeza, alguém que esteve no fundo do poço é melhor do que ninguém para dizer para você como sair dele. Entenda que fase não é destino. Tudo é um propósito. Nada é por acaso. Uau! Sem palavras para poder aqui descrever essas palavras lindas e também edificantes. E todos vocês que estão aqui na live, vamos fazer um exercício. Escreva aqui nos comentários, fase não é destino. Escreva aqui, fase não é destino. Porque quando você repete uma essência, uma palavra, isso começa a se tornar realidade na sua vida e te ajuda a acreditar que de fato não vou ficar aqui para sempre, não vou ficar nessa situação que eu estou para sempre. Até isso se aplica ao irmão André, se aplica também àquela questão de que uma atitude errada de uma pessoa não define a essência total da pessoa, não é? Não define, e o erro, Gabriel, Exato. É uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento humano. O erro não é para você ficar preso na culpa. O erro é para você aprender com ele e falar, eu já sei o que não fazer na vida e evolua. Se tem uma coisa que é certa, é que todo dia você vai errar. A questão é que o erro pra gente, ele tem que ser um acidente de percurso. Ele não pode ser uma rotina. Então, quando eu falo erro, é repetir o erro. Mas acredite, você sempre vai errar. Então, tá na hora de escolher novos erros. O que é isso? É você olhar para os erros que você cometeu e olhar e falar assim, eu já aprendi o que eu tenho que aprender com isso. Escute uma coisa que eu quero falar para você aqui, ó. Existem 2 tipos de deserto na vida do ser humano. 2 tipos de deserto, Gabriel. O deserto que Deus traçou para o ser humano, para forjar o caráter dele e transformar ele numa pessoa melhor. E existe o deserto que o próprio ser humano cria para ele, pela ignorância,
pelo padrão mental que ele tem aqui dentro. O que é o padrão mental? Gabriel, dentro de nós existe um programa mental, um programa neural. Você já percebeu pessoas que na família dela, o pai morreu de infarto, o neto morre de infarto, o avô era alcoólatra, o filho é alcoólatra, a mãe não deu certo no relacionamento nenhum, a filha também não é feliz nos relacionamentos, o pai, a bisavó teve câncer, o neto pega câncer, o filho pega câncer, e isso está enraizado, essa patologia, esse vício químico, esse vício emocional, está enraizado na estrutura molecular do indivíduo, está enraizado nas memórias genéticas, nas memórias experienciais que o indivíduo cria. Mas você pode, a ciência está aí para comprovar, o fator epigenético, você pode mudar. Escute o que eu estou te falando, você não está condenado a ter o mesmo destino que seus avós tiveram, que seus pais tiveram. Você é livre, a pior prisão que existe é a prisão da mente. Então quando você entender isso, escute bem o que eu vou te dizer, você pode ser uma referência para a próxima geração que está vindo. E se você tem os pais que de repente não te deram o melhor, olhe para eles e agradeça, porque isso tornou você quem você é. E agora você está tendo a oportunidade de encarar isso e falar assim, ei, daqui para frente eu mudo meu destino. Daqui para frente eu rompo com o meu passado. E eu vou dar para essa família, para o sobrenome dessa família, um momento, uma fase que eles nunca tiveram. O povo no deserto pereceu por 40 anos no deserto, quando era para ficar meses. Mas por que eles ficaram 40 anos lá? Porque eles murmuravam, eles reclamavam. Gabriel acabou de falar sobre a palavra tem poder, cientificamente comprovado a palavra tem poder, biblicamente comprovado, está lá em Tiago falando sobre o poder da língua, o poder da palavra, está lá em Provérbios falando sobre isso. Você pode com palavras destruir a sua vida, destruir o seu lar. Entra na casa de uma pessoa que só fala palavrão o tempo todo, que se amaldiçoa, que a esposa xinga o marido xinga a esposa, que amaldiçoa os próprios filhos. Entra na casa de uma pessoa que só escuta música de maldição dentro de casa, veja como que é a energia daquela casa, a energia daquelas pessoas. Vai na casa de uma pessoa que fala palavras de bênção, palavras de prosperidade, palavras proféticas de coisas positivas, e você vai perceber que a palavra de fato tem poder. Eu faço um desafio, olha para a região mais precária do Brasil, onde tem mais escassez, mais dificuldade, e veja como que as pessoas se tratam. Como que o pai fala com o filho de rapariga, e xinga miséria, invoca miséria. O que você tem dito? Quais são as palavras que você tem falado? E eu sei que muitas das vezes nós falamos palavras negativas, não é porque nós queremos. Como eu falei no começo, nós temos a melhor das intenções, mas nós somos traídos pelos padrões neurológicos que está aqui dentro, que faz muitas vezes nós verbalizarmos algo contra nós mesmos, contra a nossa descendência. E muitas das vezes nós oramos num determinado horário, meia-noite vai orar, hora de amanhã, hora à noite, mas a vida não muda. Por que não muda? Porque você ora com a mesma boca, e com a mesma boca você cancela toda a oração. Por que você cancela a oração? Porque a sua palavra negativa, ela vai com uma expressão mais forte do que as suas orações. Porque muitas das vezes você está fazendo oração, cumprindo um protocolo, mas no momento da raiva, você tira o melhor de si e o pior de si. É no momento da raiva que você vai colocar aquilo que é de verdade. Porque vem com emoção. E se quando você ora a Deus, você também coloca emoção, partículas subatômicas vão na frente e cocria a realidade. Mas se na hora da raiva você também fala com ira, a ira, ela cria também uma realidade tóxica, negativa. Então está aqui uma recomendação para você. Comece mudando a sua vida pelas palavras. Nós temos ajudado milhares de pessoas, começando por aí. Então, para que você entenda de uma vez por todas, a palavra tem poder. Como ele falou aqui, fase não é destino. Para você verbalizar isso, o Gabriel disse para você, receba como um decreto. Receba como um decreto. E comece, cada palavra negativa que você falar, fale 3 positivas para anular aquilo. Comece mudando. E todas as vezes que você se sabotar e falar aquilo que você não gostaria de falar, imediatamente você tem o poder de mudar. Você deu o comando pro teu cérebro, fala, eu anulo essas palavras agora. Deu o comando, eu anulo essas palavras. Você quer ver um exemplo? Se você estiver conversando com seus amigos agora aí, batendo um papo, e de repente você está falando algo e você esquecer, e aí você está conversando, e você fala assim, esqueci o que eu ia falar, e você dá o comando pro cérebro falando o seguinte, daqui a pouco eu vou lembrar. Se você falar, daqui a pouco eu vou lembrar, e continuar conversando, a lembrança vem. Mas se você falar assim, esqueci, já era, você não vai lembrar. Experimente fazer isso. Então, quando você dá o comando pro teu cérebro, ele vai buscando a informação. Da mesma forma, se você fala palavras negativas, e você der o comando para tá cancelado isso que eu falei, você anula o poder que isso tem. Porque você não consegue enxergar o poder. Você não consegue enxergar a conexão. Escute isso que eu estou te falando. O Wi-Fi da sua casa, você também não vê o sinal.
O sinal de rádio você também não vê, mas são tudo frequências, são ondas. A palavra também são ondas. A palavra que você emite com sentimento, ela cria partículas subatômicas, elas vão na frente. E essa palavra em vibração, ela encontra uma frequência compatível e ela atrai. O que você manda para fora é o que você vai atrair. Escute o que eu estou te falando. Não adianta você orar. Orar é muito importante. Sem oração, nossa vida espiritual fica travada. Mas o seu comportamento tem que ser compatível com aquilo que você tem orado. Dentro de casa. Não adianta você orar pedindo bênção para dentro de casa e com a sua própria língua você amaldiçoar o seu lar. Amaldiçoar o seu marido, amaldiçoar os seus filhos, amaldiçoar a sua esposa, amaldiçoar o seu trabalho. Acredite que pior que você esteja agora, tem gente que o que você tem é um sonho para ela. Então olhe para você, entendendo como o Gabriel falou, fase não é destino, todo mundo passa por problemas difíceis, mas entenda, quanto mais você conhecer sobre si, mais fácil se tornará a vida para você, para ajudar a si mesmo e consequentemente ajudar os outros. E você pode romper todos os ciclos que te cercam. Você não está condenado a uma vida de escassez, uma vida de problema, porque não foi para isso que Deus te chamou. Há pessoas que estão tirando suas próprias vidas. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. Isso é uma disfunção. Você pode ser uma pessoa usada por Deus. Lamentavelmente, se você chegou nesse extremo, o diabo venceu uma batalha. Então, não brinque com o mundo espiritual. Não brinque também com o mundo físico. Não brinque também com o mundo almático, que é o mundo emocional. Contudo, se você equilibrar a sua área emocional, você dificilmente vai ter problemas espirituais. Sabe por quê? Porque você será mais grato pela vida. Você será mais grato pela sua saúde. Você será mais grato a Deus por estar te dando condições de mais um dia estar vivendo. Você será mais grato porque entendeu que a vida é uma viagem com prazo de 80, 90 anos de validade. E você vai falar, meu Deus, obrigado por esse privilégio de poder consertar algumas coisas, de poder estar em evolução progressiva permanente em EPP, para que eu possa evoluir, para que um dia morar contigo num padrão de evolução que eu estou buscando, ir para a igreja, buscando palavra, buscando pessoas que podem agregar na minha vida. Então agradeça. A gratidão é a prerrogativa número 1 das pessoas bem-sucedidas e das pessoas felizes. A felicidade não é circunstancial. A felicidade é independente das circunstâncias. Seu estado de espírito tá bom. Tá claro? Então para isso é governo de alma, é governo de emoção. E como é que faz isso, André? Se eu sou cheio de marcas do passado, de traumas, de insegurança, de complexo de inferioridade, se eu me acho feia, se eu me acho que ninguém me ama, etc. Tem jeito. O que acontece é que a sua mente acredita nisso. E até quando você se olha no espelho, muitas das vezes você é bonito, mas você não consegue ver essa beleza. E aí eu falo pra você, o que mais vale? Um feio que você acha bonito ou um bonito que você acha feio? Um feio que você acha bonito. Porque o que importa não é o que os outros vê, é o que a sua mente acredita. Saca? Então, todas as pessoas que eu me cerquei, que venceram na vida, Gabriel, todas essas pessoas, elas tinham algo em comum, Gabriel. Elas acreditavam muito nelas. E quando eu falo acreditar em si, eu não estou falando para confiar em si, porque você pode se autotrair. Exato. Você pode, mas acreditar em si é acreditar que você tem mais virtude do que defeito, e consequentemente isso vai te aproximar de Deus. Uau, meu Deus, é profundo mesmo. E não poderíamos ter um final mais apropriado do que esse. Ouvir essas palavras de encorajamento para que nós possamos continuar. Olha, vamos dar vida às coisas positivas para que a nossa maneira de viver tenha um ponto de melhora, que a partir de hoje a forma como nós nos vemos, como nós olhamos a nós mesmos, seja diferente. A live de hoje tem essa proposta de melhorar a forma como nós olhamos para nós mesmos, e fomos muito bem servidos aqui com a presença do irmão André, trazendo essas realidades. Muitas das coisas eu não sabia, acabei aprendendo aqui, não é? A composição do corpo, a alma, tudo mais, essas coisas todas, meu Deus. Então eu quero agradecer bastante a sua presença, irmão André, e queria pedir aqui vocês nos comentários, escrevam aqui o que vocês acharam dessa live, e se vocês votarem para uma segunda parte, para uma parte 2, a gente combina mais outra live para continuarmos a falar sobre essa questão, porque por mais que tenhamos ficado um pouco mais de 1 hora, acredito que não se falou tudo. Existe ainda muita coisa que era suposto aprender, mas por conta do nosso tempo aqui não está sendo possível. Então, se você quiser uma segunda parte, coloque aqui nos comentários e diga-nos também o que você achou da live. Então, irmão André, diz que assim não é doutor, mas a questão de doutor não é só o estudo, não é só o diploma.
mas é o domínio da área em que defende, o domínio da área em que leciona. Então, podemos aqui chamar de doutor, não importa do diploma ou não. Então, queríamos aqui agradecer a sua ilustre presença. Sem palavras para poder descrever aqui esse momento, essa experiência, e acredito que muitas outras pessoas ainda vão acompanhar essa live porque ela ficará gravada aqui nos canais e vai ser ainda muito, mas muito interessante as pessoas aprenderem. Queria deixar esse momento para que possa dar aqui as últimas considerações, não é? Quanto a mim, gratidão, e sem muito a dizer. Ok, Gabriel, obrigado a você como instrumento de Deus para, através das mídias sociais, também levar uma mensagem de esperança para as pessoas no momento que as pessoas estão cada vez mais perdidas. Nós temos um índice de, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa tira a sua própria vida. E só para que você que está aqui assistindo, se você der um abraço a uma pessoa por 40 segundos, você aumenta um neurotransmissor antidepressivo. Um abraço de 40 segundos a uma pessoa. A pessoa que está do teu lado agora, você pode dar um abraço de 40 segundos nela, 40 segundos você conta, e isso vai aumentar o neurotransmissor chamado ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Ele é antidepressivo. Para encerrar, gratidão por esse espaço, a você que está aqui nos assistindo, nos acompanhando. Se você me permitir, Gabriel, poder falar do meu canal também do claro. André Luiz EPP no YouTube, e no Instagram é André Luiz _EPP. Evolução Progressiva Permanente. André Luiz _EPP no Instagram, e no YouTube André Luiz EPP. Obrigado, Gabriel, pela honra. Espero poder voltar outro dia. Claro. Eu vou colocar aqui os canais do nosso irmão André aqui na descrição dessa live e também na descrição dos vídeos que formos já produzir decorrentes dessa live, então vai ser mais fácil poder localizar. Algumas pessoas aqui já comentando. Rose Nascimento, com certeza estarei na próxima live. Obrigado, Rose, Deus abençoe. Ingrid Santiago, live linda e abençoada, muito obrigado aqui. Valtelei, parabéns, Deus seja louvado. Obrigado, Valtelei. Ivaninha Aparecida, essa live foi fantástica. Quero... Como? Ivaninha é nossa diretora do Paraná, uma grande pessoa, um grande ser humano, mulher de Deus e super competente, uma palestrante, tem nos ajudado muito a alcançar pessoas. Muito bom, quem sabe na próxima live juntamos os dois aí. Uma boa proposta, né? Barcelos, volte mais vezes. Obrigado. Barcelos. Então é isso, agradeço bastante a vocês também que nos acompanharam. A vossa companhia foi incrível, foi agradável poder estar com vocês nessa live, porque não teríamos live sem pessoas a assistirem. Então, muito obrigado também a vocês por terem estado conosco. Dr. André, nós acreditamos que é a primeira de muitas outras lives e que ainda vamos ter oportunidade de trocar impressões, oportunidades aqui de podermos conversar. Não se esqueçam, quem quiser aí adquirir o livro, me procura aqui no WhatsApp, de novo vou colocar o meu número, que o livro do Dr. André já está disponível, né? Conheça-se a si mesmo, como que não deixe de ouvir as pessoas e ouça a si mesmo, algo parecido, não é? Pare de ouvir os outros e comece a escutar a si mesmo. Aqui o livro, como assim parar de ouvir os outros? Só para ouvir com os ouvidos, escutar com a mente. Tá aqui o livro. Uau! Então é perfeito. Então adquira já o seu livro e nós vamos nos despedindo por aqui com votos de grande satisfação por termos estado nesse programa, nesse dia com todos vocês. Eu sou Gabriel Henriques, estávamos aqui a apresentar essa live com o Dr. André, não é? O especialista em pessoa, em neurociência. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima live, se Deus quiser. Tchau, tchau.